Olá, pessoal! Esse corte do canal Sem Murmurar traz para vocês um pouco da conversa de JJ e Júnior Rostirola, criador de Café com Deus Pai. Então não perca esse bate-papo. Nesse corte, Júnior Rostirola diz que aos 13 anos de idade pensava em tirar sua própria vida. Mas teve sua história mudada quando teve um encontro com Deus. Esse corte está espetacular. Confira. E quando eu fui ao altar, eu me lancei, me joguei no chão e eu chorei tudo que tinha para chorar. Eu estava muito chateado com Deus. E eu falei para Deus tudo que eu tinha passado na escola e na minha casa. Quantos nomes eu fui chamado na escola e era uma guerra interna. E eu dizia, eu não sou isso. Quantas surras eu levei. Eu falei da minha casa, do meu pai, que judiava tanto da minha mãe e de todos nós. A polícia ia todos os dias lá em casa, então eu estava questionando Deus, por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu estou vivo? Eu só não teria minha própria vida na época, aos 13 anos, quando eu entrei numa depressão profunda, eu desisti da escola e me tranquei no meu quarto, porque eu não sabia. Senão eu tinha tirado minha própria vida. Para você ter uma noção, eu estava numa situação tão difícil que os meus olhos são claros, porque eu sou muito parecido com a minha mãe. E meu pai tinha os olhos escuros. Eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava. Eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros, os cabelos do meu pai eram escuros. Eu puxava os meus cabelos, eu me odiava, eu me achava horrível. Eu tinha vergonha do meu rosto, por ser parecido com a minha mãe. Eu queria ser parecido com meu pai, porque minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Então eu nunca recebi o abraço de um pai. Por isso que quando eu tive meu filho, foi um desafio muito grande. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, eu levantei meu filho pro alto e eu falei com Deus. Eu disse, pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus tem me ensinado. Eu fui e tenho sido um bom pai. Tanto pro João Pedro quanto pra Isabela. Então, aos 13 anos, quando eu estava tendo um encontro com Deus, eu estava realmente falando das minhas mazelas, das minhas angústias, das minhas feridas. Eram muitas feridas abertas. E Deus falou pra mim 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou pra mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quando eu me coloquei de pé, eu já não era mais o mesmo. Externamente, né? Exteriormente, ou melhor, eu ainda era aquele menino paralisado, mas interiormente algo tinha acontecido. Ali, Deus estava virando uma chave da minha vida. Então ali foi um encontro muito profundo assim com Deus. Foi onde eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Deus vem falando sempre comigo assim. Sabe, o nível de entrega, Joel, o nível que você se entrega a Deus diz muito a respeito do seu relacionamento com Ele. E quanto mais você se entrega, o relacionamento fica mais íntimo e você tem uma percepção muito mais aguçada, se é que eu posso falar assim. Eu sou casado há 22 anos. Só um olhar dela já me responde algumas coisas, por conta da intimidade. Então a intimidade ela vai te gerando esse relacionamento profundo assim, sabe? E eu sou muito grato a Deus, assim, sou muito grato. Eu não tô conseguindo falar. Eu também tô aqui. Por gentileza, um lenço pra mim. E pro Joel também. Eu não tô conseguindo falar. Travei. Mas, dos 13 anos aos meus 22 anos foi meu processo de cura. Né? Então, levou alguns anos porque, por mais que eu tive aquele encontro com Deus, mas era uma guerra e eu era muito fechado. Então, eu não consegui me abrir totalmente para Deus. Então, eu fui me abrindo aos poucos. Mas, cada dia que passava era algo novo assim, sabe? Então, vinham as mentiras e vinham as verdades. Nessa época, aos 13 anos, eu tinha desistido da escola. Eu fui voltar só aos 15 anos, 2 anos depois, porque meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Gostaram desse vídeo? E você? Já teve sua experiência com Deus? Conte pra gente aí nos comentários. Ah, não se esqueça de se inscrever nesse canal.